Olá, eu sou a Giovana e estou cursando psicologia. Meu grupo de faculdade precisava de um espaço para falar sobre a teoria dos 5 grandes fatores da personalidade. Então resolvemos criar esse podcast. O que você está prestes a ouvir é um artigo criado por nós. Esperamos que essas informações possam te agregar em algo. Sabemos que quando se trata de estudos científicos, eles são guiados por muitas teorias. O estudo da personalidade não tem sido diferente. Ele vem sendo desenvolvido a partir da perspectiva de diversos teóricos. A personalidade é um construto da psicologia e tem uma grande importância para o estudo e prática da avaliação psicológica. Por conta disso, é bem investigada e possui muitos estudos, metodologias e debates. De acordo com Natividade Roots 2010, os estudos da personalidade adquirem uma força e é guiada a partir do desenvolvimento do consenso a respeito de sua estrutura. A teoria dos 5 grandes fatores também é conhecida como Big Five. Surgiu a partir dos estudos da teoria dos traços da personalidade, que se trata de descrever os aspectos humanos básicos. Um dos primeiros teóricos a desenvolver esse modelo foi McDougall, na década de 30, onde ele propõe que as análises da linguagem de uma comunidade colaborariam para a compreensão da personalidade. A partir desse momento, ele apresenta um modelo que a personalidade poderia ser analisada de acordo com 5 fatores. E a partir daí, dá início à trajetória do desenvolvimento da teoria Big Five. Segundo Natividade Roots 2010, a teoria se torna muito importante a partir da possibilidade de diversas aplicações em culturas diferentes e também por possuir muitas fontes de informações. Uma dessas fontes são a autoavaliação, a avaliação por pares e avaliações clínicas, sendo que demonstrou ser adequada em diferentes usos. A definição de personalidade apresentada por Rebolo e Harris 2006 refere-se a um padrão de comportamento e condutas que são normais de um sujeito para o outro, porém é relativamente constante em cada pessoa. Já segundo Trentini, Hutz, Bandeira, Teixeira, Gonçalves e Tomazoni 2009, a personalidade diz respeito a uma característica dos indivíduos, que é única e isso distingue das outras pessoas, que ocorre de acordo com padrões desenvolvidos por sentimentos, pensamentos e comportamentos. Existem diversas definições para a personalidade, mas a avaliação da personalidade depende da teoria que o pesquisador decidiu usar, o que leva à definição das características da personalidade vão de acordo com o teórico que a conceitua. Um dos modelos mais estudados e expandidos sobre a estrutura da personalidade dentro da teoria dos traços é o modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, ou Big Five, atualmente considerado um estudo explicativo e preditivo da personalidade e de suas atitudes. Possui muitas publicações referentes a essa teoria. Essa abordagem ela vai falar sobre a personalidade segundo 5 fatores, que são independentes e, de acordo com Natividade e Hutz 2010, eles englobam os seguintes aspectos: extroversão, socialização, realização, neuroticismo e abertura. Extroversão é um traço definido pela busca de estímulo nas interações com os outros, sendo atuante e comunicativo, buscam a companhia das pessoas e se envolve profundamente com o mundo exterior. A extroversão é um grande fator, que engloba características que envolvem comunicação, assertividade, interesse por atividade de lazer e capacidade ativa das pessoas.
Níveis elevados nessas características demonstram capacidade de falar de si mesmo, com um número menor ou maior de pessoas, além da facilidade de conhecer novas pessoas. Farina Lopes e Arquimon, 2016, página 99. Pessoas extrovertidas são aqueles indivíduos que possuem muita energia, que entusiasmam. O contrário do extrovertido é o introvertido, que não tem entusiasmo social e não possui o nível de atividade que uma pessoa extrovertida teria. Tendem a aparentar tranquilidade e pouco envolvimento com o mundo exterior. Porém, os introvertidos não podem ser confundidos com timidez ou depressão. Eles possuem energia e são bastante ativos em outras áreas que não são do relacionamento social. A socialização tem como definição a demonstração de empatia e altruísmo. Costumam ser compassivos e cooperantes. Preocupam-se também com a harmonia social. Sujeitos caracterizados como amáveis, que valorizam as boas relações. Geralmente são amigáveis, generosos, prestativos e respeitosos. Possuem disposição para fazer compromissos e uma visão otimista sobre a natureza humana. Acreditam na humanidade e na sua capacidade de serem honestos e decentes. A socialização ou amabilidade, assim como a extroversão, é uma dimensão interpessoal, e essa característica engloba os comportamentos socialmente positivos e é a qualidade dos padrões estabelecidos nos relacionamentos, assim como o quão apto ou capazes o indivíduo se vê em relação ao convívio social. Farina Lopes e Arquimon, 2016, página 99. Já os indivíduos não amigáveis tendem a colocar os seus interesses acima da boa relação com os outros. Na maioria das vezes, não se preocupam com o bem-estar do próximo. Sua descrença na humanidade faz com que se torne desconfiado e pouco cooperativo. A abertura se define pelo interesse de vivenciar novas experiências emocionais, pelas aventuras, por ideias em comuns, pelas artes, pelo amplo uso da imaginação e pelo alto grau de curiosidade. Pessoas com essa característica provavelmente serão criativas, interessadas em artes e muito curiosas. É normal que ela leve em conta os seus sentimentos e suas opiniões, nem sempre são convencionais. Essa característica também é referida como intelecto, apesar de não estar diretamente associada com a inteligência. Pessoas com alto nível de abertura são mais curiosas, criativas e questionadoras. Já as que apresentam baixo nível dessa característica são mais rígidas e convencionais. Farina Lopes e Arquimon, 2016, página 100. Como foi citado acima, os indivíduos que possuem menos aberturas para as experiências tendem a se importar mais com assuntos convencionais. Por conta disso, acabam optando por assuntos mais simples e óbvios, ao invés dos complexos. Assuntos como ciências e artes acabam sendo suspeitos ou desinteressantes. Realização. Tem como característica uma tendência de autocontrole. Quando se trata de realizar tarefas que levarão a um objetivo, são disciplinados e organizados. Esse traço demonstra maior favoritismo em comportamentos planejados, ao invés de espontâneos. No total, vai influenciar como contemos e direcionamos os nossos impulsos. Sujeitos que possuem esse traço forte são mais improváveis de romperem com seus valores. Realização também pode ser chamada de conscienciosidade. Refere-se ao grau tanto de controle quanto da luta dos indivíduos para atingir seus objetivos. Pessoas com alto nível dessas características são mais organizadas, persistentes, motivadas, trabalhadoras, pontuais e ambiciosas. Já o baixo nível dessas características está relacionado com pessoas desleixadas, negligentes e com falta de clareza dos seus objetivos. Farina Lopes e Arquimon, 2016, página 100.
Neuroticismo, uma predisposição para expor instabilidade. Tendem a experimentar emoções negativas, como ansiedade e depressão. Tem também como característica a longa duração dessas instabilidades. Pessoas que o grau de neuroticismo são altos acabam sendo emocionalmente reativos e vulneráveis ao estresse. Muitas vezes interpretam ocasiões normais como algo ameaçador. Pequenas frustrações se tornam algo muito difícil e sem esperança. Como resultado disso, acabam diminuindo a capacidade de raciocinar claramente e tomar decisões e lidam muito mal com o estresse. Esse é um grande fator que tem relação com as características de vulnerabilidade que englobam insegurança e dificuldade de tomar decisões. Em seu alto nível, também está presente descaso com as normas sociais, hostilidade com pessoas e animais, um elevado nível de afeto negativo, irritabilidade e conduta de risco, tanto sexuais como quanto ao consumo exagerado de drogas ilícitas. Farina Lopes e Arguimon, 2016, página 99. Já o oposto, que seria pessoas com um nível de neuroticismo baixo, são mais difíceis de serem abaladas e menos reativos emocionalmente. Tendem a ser tranquilos, estáveis emocionalmente e não se apegam a sentimentos negativos. Porém, não sentir muitos sentimentos negativos não significa que esse indivíduo experimenta mais sentimentos positivos. Originalmente, os 5 grandes fatores denotaram uma descoberta empírica isenta de explicações teóricas a respeito de como e por que essas 5 dimensões representariam adequadamente a personalidade. Posteriormente, fundamentos na descoberta empírica desenvolveram um modelo explicativo que ficou conhecido como modelo dos 5 grandes fatores. A existência ou não de modelos explicativos para os 5 grandes configura uma distinção entre perspectivas concernentes ao tema. De um lado está a perspectiva dos 5 grandes, com uma síntese descritiva de características pessoais que assume o caráter exploratório dos achados, também chamada de perspectiva léxica. De outro lado, há uma elaboração teórica explicativa para os 5 grandes fatores em função de disposição biológica. Dessas visões sobre os 5 grandes fatores decorrem diferenciações que vão desde a nomenclatura dos fatores até a replicabilidade do sistema em outras culturas. Apesar das diferenças, ambas as perspectivas concordam que os 5 grandes fatores não abarcam todas as peculiaridades da personalidade humana. Natividade, Hutz, 2015, página 80. Segundo Silva e Negando, 2011, apesar de que existam uma variedade de conceitos da personalidade, o modelo dos 5 grandes fatores é um dos principais para caracterizar a estrutura da personalidade, que está incluso na teoria dos traços, com ênfase na personalidade da fase adulta. Independentemente do país, do instrumento e da pessoa que está sendo avaliada, o resultado será positivo. Silva e Negato, 2011, quando citam Pacheco e Sisso, 2003, vão falar que os traços da personalidade conseguem resumir, prever e interpretar as condutas de um sujeito, de tal forma que é possível indicar que a explicação para o comportamento das pessoas pode ser encontrada nelas mesmas e não na situação. Sugerem que algum tipo de desenvolvimento ou mecanismo interno venha produzir determinados comportamentos. Mas, mesmo que sejam consideradas em partes constantes, por conta de representar uma tendência, os traços não são imutáveis.
Os traços são definidos como características psicológicas que demonstram as tendências relativamente estáveis na forma de refletir, sentir e de interagir com as pessoas. Contudo, podem ocorrer mudanças que são resultados das interações com o meio social em que a pessoa está inserida. A teoria do traço passa por uma grande mudança, onde de 4 a 16 dimensões básicas para a estrutura, a personalidade muda por conta de um amplo leque de pesquisas que começam a convergir. Passam a pensar que apenas 5 dimensões poderiam descrever a personalidade. Esse modelo passa a ser chamado de modelo dos grandes 5 fatores, CGF, ou como foi citado acima, o Big Five. Com essa perspectiva, o modelo representa um grande progresso muito importante no estudo da personalidade e continua crescendo o interesse da comunidade científica nesse modelo por conta das grandes evidências e da sua universalidade e aplicabilidade em diversos contextos, sendo que quando se faz o uso na análise fatorial que se identifica por ser peculiar e com base empírica, a pesquisa com o modelo do CGF da personalidade permite que os resultados sejam valiosos e fidedignos. Para a avaliação da personalidade nesse modelo, existem atualmente 5 escalas aprovadas no Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia. 3 delas avaliam os fatores separadamente. A escala fatorial de ajustamento emocional neurocitismo, a escala fatorial de socialização e a escala fatorial de extroversão, ao passo que outras contemplam os 5 fatores Revised Neo Personality Inventory, cuja versão brasileira foi desenvolvida por Flores Mendonça, e a bateria fatorial de personalidade, de autoria de Nunes, Hutz e Nunes. De acordo com Trentini e colaboradores, alguns outros instrumentos relacionados ao modelo do CGF deverão em breve estar disponíveis no Brasil, como, por exemplo, a escala de abertura a experiências, validada por Vasconcelos e Hutz, e um inventário dos 5 grandes fatores da personalidade revisado pelos ICFPR, desenvolvido pelo LabPAM, pela UNB. A criação desses instrumentos permitirá que mais estudos sejam feitos nessa área, enriquecendo o campo da avaliação da personalidade. Silva e Nagato ressaltam a importância de destacar as tendências das pesquisas brasileiras a respeito da avaliação da personalidade, que vem sendo desenvolvida dentro do modelo CGF, por conta da importância desse modelo no universo científico, que vem sendo reforçada na utilização do mesmo no Brasil.